Fala aí, aqui é Rafa Rotier do Responde Aí, e hoje a gente vai bater um papo sobre assíntota horizontal e assíntota vertical, beleza? Então vamos lá, dá uma olhada aqui. A gente conhece funções em que se a gente fizer o limite com x para mais ou menos infinito, ela dá mais infinito ou talvez dê menos, nesse caso aqui dá mais, tá? Ou seja, são funções que crescem infinitamente ou decrescem infinitamente para valores muito positivos ou muito negativos. E conhecemos também funções que nesse caso aqui também acontece isso, em que se a gente estender a função para um número, ela dá para a gente um número. Mas se a gente tivesse o inverso disso, se a gente tivesse funções em que, fazendo o limite para o infinito, ou para o mais infinito, ou para o menos, a gente tem um número, no caso aqui é 0 e b, e fazendo o limite para um número a gente tem mais infinito. Aí nesse caso, na hora da gente desenhar essa função, ó, a gente ia precisar desenhar essas linhas tracejadas, que são exatamente o que a gente chama de assíntota, que vão ser então, pela nossa definiçãozinha maneira aqui, vão ser então retas fixas das quais temos a função se aproximando, mas sem nunca tocar, beleza? E nós temos dois tipos de assíntotas então, as horizontais e as verticais. Vamos começar vendo as horizontais. A gente começar vendo as horizontais, eu vou trazer uma função aqui, ó. Essa função 1 sobre ax mais 1. Nessa função, o f de x nunca vai assumir o valor 1, tá vendo? E como é que eu sei disso? Eu sei disso fazendo o limite. Vamos ver aqui então o limite. O limite dessa função f de x, para o x tendendo ao infinito, no caso mais infinito, vai ser igual, pela função, vai ser igual a 1. Por que vai ser 1? Porque se eu tiver um x muito grande aqui, 1 sobre um número muito grande dá 0, sobra 1, 0 mais 1 dá 1. Então nós temos funções então que têm assíntotas horizontais para quando x tende a mais infinito. Mas também temos funções em que isso acontece tanto para mais infinito quanto para menos infinito. Nesse caso aqui, como eu tenho um x ao quadrado, se eu tiver um número infinitamente negativo, o quadrado vai tirar o sinal de negativo e o limite também vai tender a 1. Então, essa função aqui, além de ter esse limite, tem também esse limite, x tendendo a menos infinito, de f de x é igual a 1. Então, para mais ou para menos infinito, eu tenho aqui o quê? Eu tenho a mesma assíntota. É uma assíntota para as duas direções, tanto para a direita quanto para a esquerda. Mas podemos ter também situações como essa daqui, a situação da tangente hiperbólica, que se eu fizer o limite para a esquerda, limite de f de x, com x tendendo ao infinito para a esquerda, no caso para a esquerda seria para menos infinito, para valores infinitamente grandes, porém negativos, e para direita, ou seja, para números infinitamente grandes e positivos, eu vou ter limites diferentes. Aqui nesse caso vai dar menos 1, e aqui nesse caso dá 1. Ou seja, essa função tem duas assíntotas, e esse é o máximo de assíntotas horizontais que uma função pode ter. Então vamos falar agora das assíntotas verticais, beleza? Quando a gente fala de assíntotas verticais, a gente pensa em candidatos para assíntotas verticais. Por quê? Porque existem pontos em funções que dão um problema na função. Como assim? Dá uma olhada nesse exemplo aqui. f de x é igual a 1 sobre g de x. Se eu escolher qualquer x que faça isso aqui ser verdade, g de x é igual a 0, isso aqui não vai poder existir, tá vendo? Então, por exemplo, se g de 1 é igual a 0, x é igual a 1 é um candidato à assíntota vertical, porque 1 sobre 0 não existe. E a mesma coisa vale para funções de raízes pares e para funções de logaritmos, porque o interior da raiz par e o interior do logaritmo nunca vão poder ser menor que 0. Então, qualquer x que faça isso aqui acontecer faz com que o f de x dê problema. Então, nós vamos precisar ver os candidatos a pontos que deem problema. Vamos ver aqui um primeiro exemplo, que é esse aqui. ln de x menos 1. Como x menos 1 não pode ser menor que 0, o x, então, não vai poder ser menor que 1. Então, x igual a 1 é um candidato a uma função, a uma assíntota vertical. Como eu vou saber se esse candidato está valendo, eu tenho que fazer o limite para essa função, no caso é um g de x, tá? Com x tendendo a 1. Nesse caso, como não existem valores menores que 1 definidos, tá?
eu não vou nem colocar se é para a esquerda ou para a direita. Mas se eu fizer esse limite, nessa nossa função, eu vejo que isso dá, ó, menos infinito. Então, se isso aqui deu menos infinito, ao invés de dar um número, x igual a 1 é realmente uma assíntota vertical. Se tivesse dado um número, qualquer número, aí não ia ser uma assíntota vertical. Bem, temos funções assim, em que nós temos tendendo a menos infinito. Mas poderíamos tender a menos infinito duas vezes também. Por exemplo, olha essa função aqui. Essa função ela tende a menos infinito tanto com o x vindo daqui para cá, quanto x vindo daqui para cá. Então, nesse caso, essa função tem x pela esquerda tendendo a menos infinito e pela direita também vai estar tendendo a menos infinito. Então eu poderia até reescrever isso aqui desconsiderando o sinal de negativo e o sinal de positivo aqui, porque independente de como eu tendesse, essa função no caso tenderia a menos infinito das duas formas. Só que temos ainda outros dois casos. Temos esse caso aqui, que é o inverso daquele, em que o limite de f de x com x tendendo a 1, tanto para a esquerda quanto para a direita, eu já vou escrever assim, tá? Só para mostrar que tanto faz. Então, na verdade, nem precisava escrever, só tendendo a 1. Vai dar mais infinito. Existe esse caso aqui de assíntota vertical. Por que nesse caso dá mais infinito? Porque qualquer valor que eu coloque aqui, tá? Negativo ou positivo, o quadrado some com ele. Então, nessa função, o limite é mais infinito. Não importa se eu tendo pela direita ou pela esquerda. Ou ainda, posso ter funções que são diferentonas, como essa daqui. Nesse caso aqui, eu vou até mudar o nome dessa função, vou chamar ela de g de x. Nessa função aqui, o limite é diferente dependendo de onde eu tendo. O limite de g de x vai ser mais infinito se eu tender a 1 pela direita. E o limite de g de x vai ser igual a menos infinito se eu tender a 1 pela esquerda. Tranquilo? Então nós temos o quê? Nós temos casos em que nós temos sem assíntotas e podemos ter casos ainda que temos as duas assíntotas, tá? Nós podemos ter uma assíntota horizontal ou duas assíntotas horizontais. E não necessariamente a gente tem assíntota na função, e quando a gente tem, não necessariamente a gente tem de um tipo só, beleza? E aqui tem dois exemplos, um exemplo sem nenhum tipo de assíntota, e aqui nós temos os dois tipos de assíntota ao mesmo tempo. Nesse caso aqui, o x igual a 0 é uma assíntota vertical, porque não dá para ser 0 aqui, então x igual a 0 é um candidato, e essa função aqui tende a 1 se eu fizer o limite para o infinito, porque isso aqui vai ficar 1 sobre um número muito grande, corta essa parte aqui, sobra o 1. Nos exercícios a gente vai ver coisas desse tipo. Nós vamos ter uma função e vamos perguntar para a gente se ela tem assíntotas. Para a gente primeiro ver se ela tem horizontais, o que a gente faz? O limite para o x tendendo ao infinito. Se eu coloco x em evidência aqui, fica 2x sobre x vezes 1 menos 1 sobre x. E nesse limite aqui, essa parcela tende a 0, porque isso aqui vai ser 1 sobre um número muito grande, dá 2 sobre 1 igual a 2. Como isso aqui é um número e não infinito, essa função tem sim assíntotas horizontais. No caso tem uma só, que é o y igual a 2. E aí para ver as verticais, a gente vê os candidatos. No caso, o único candidato é x igual a 1, porque senão ia dar 0 aqui. O domínio da função é exatamente o real menos o ponto que dá problema. O limite quando x tende a 1 dá 2 sobre um número infinitamente pequeno, porém positivo, dá mais infinito. E se eu tender a 1 pelo outro lado, é a mesma coisa, só que o número tendendo a 0, infinitamente próximo de 0, só que negativo. Dá menos infinito. Ou seja, x igual a 1 é de fato uma assíntota vertical, e graficamente nós temos esse desenho para essa função, que é uma função que tem tanto assíntota horizontal quanto vertical. E é isso aí. Esse vídeo te ajudou? Responde aí!